Essa atualização do Elementor é simplesmente fantástica e me deixou muito, muito feliz. Eu tenho certeza que vai te deixar também. Opa, aqui é a Graciela Neves e nessa última atualização do WordPress, na 13.4, 3.4, não sei. Mas numa das últimas atualizações do WordPress, ele criou um novo widget, que é um widget de carrossel. Simplesmente um widget carrossel e vai transformar a forma como você faz carrossel a partir de agora. Eu vou te mostrar agora nesse vídeo como que você faz tanto para ativar ele quanto para configurar e trabalhar com ele, beleza? Então vamos embora para o vídeo. Olha só, primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, ó, para ativar esse widget, porque eu vou abrir aqui só para você ver, tá? Vou abrir em outra tela aqui, ó. Vou abrir aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vou criar uma nova página aqui, na verdade, e vou chamar ela de carrossel, tá? Assim, ó, exatamente assim com R, que é exatamente como ele chamou o widget, tá? Eu vou publicar aqui e vou abrir aqui a página para você ver que esse widget, ele não tá aparecendo e provavelmente não vai aparecer aí para você, tá? Então a gente vai rodar, ele vai aparecer aqui, ó. Então aqui, ó, ele é um widget Pro, aliás, ele é um widget Pro, então para isso você tem que ter a versão Pro do widget. Eu vou deixar aqui no card onde você consegue adquirir o Elementor Pro de uma forma mais em conta, tá? Sem ter que pagar tão caro. E ele atualmente, ele de praxe, assim, na hora que você instalar, ele não vai estar aparecendo aqui e provavelmente ele não está aparecendo para você. Como que a gente ativa esse plugin, esse widget, tá? A gente vai ter que vir aqui, ó, cliquei aqui sem querer, tá? A gente vai vir aqui em Elementor, configurações e recursos. O que a gente tem que fazer é o seguinte, primeiro, o Container Flexbox, ele tem que estar ativo, tá? Então, se você não está trabalhando com Container Flexbox, vou deixar aqui no card também o vídeo como que você usa o Container Flexbox, para você que não está usando ainda. Você tem que ativar o Container Flexbox e também tem que ativar esse aqui, ó, elementos aninhados, tá? Tem que ativar esse daqui, senão ele não vai funcionar. Então aqui o meu estava inativo, tá vendo? Vou deixar ele ativo e vou salvar. Perceba que esse elementos aninhados, ele ainda está na versão beta, tá? A gente percebe que todos, ó, vou até explicar isso aqui rapidamente, tá? Aqui tem os experimentos em andamento do Elementor, tá? Então aqui, ó, eles ficam em andamento, olha, e eles vão desde a versão do status alpha, que é quando ele é primeiro estágio dele, quando ele é implementado, depois ele vai para a versão beta, tá vendo? E depois ele vai para o candidato a lançamento. Então o Container Flexbox, ele já está no passo de candidato a lançamento. Significa que daqui a pouco a gente não vai mais conseguir, inclusive, fazer páginas. Talvez se você desativar o Flexbox, você vai conseguir trabalhar ainda com as seções internas, tá? Mas você vai ter uma perda aí de outros e outros recursos, tá? E aí depois ele passa para recursos estáveis, ou seja, é um recurso que já foi testado, já está funcionando na melhor versão dele, tá? Não significa que eles têm, às vezes, outras, né, atualizações do elemento para poder corrigir algum problema, mas normalmente ele já está na melhor versão dele. Inclusive aqui, ó, a biblioteca Swiper já está nessa versão aqui de desempenho, tá? Então aqui salvei as alterações e agora sim eu vou voltar aqui nessa página que já está aberta e vou carregar ela novamente. Na hora que ela estiver carregada, você vai ver que vai aparecer agora aqui, ó, dentro dos Pro, olha lá, ó, já apareceu aqui o carrossel, que é esse widget que a gente vai usar aqui nesse vídeo, tá? Então, primeiro eu vou criar aqui um container, tá? Vou criar um container, vou aumentar aqui a altura dele só para ele ficar dentro aqui
dessa dobra aqui, nessa parte aqui dessa janela que você está visualizando. E vou justificar aqui só para não ficar no meio aqui da tela, tá? E aí agora sim eu vou colocar o nosso carrossel aqui, ó. Então olha só que belezinha, que maravilha, que perfeição que é esse widget, tá? Ó, arrastei ele para cá e aí apareceu 3 quadrinhos, 3 boxes escritos. Drag widgets here. O que significa? Ele está falando que você pode colocar qualquer widget que você quiser. E aqui do lado, aqui no nosso menu, olha só, ele tem aqui então o slide 1. Então aqui tem o slide 1, posso chamar ele de qualquer coisa, tá? Inclusive eu posso usar tag dinâmicas nele. Então eu tenho o slide 1, slide 2, e aí eu posso criar quantos slides aqui eu quiser, ó. Ele vai criando e eu vou criar. Então, essas configurações aqui, basicamente, são aquelas configurações que a gente já tem de qualquer carrossel, né? É a mesma coisa, igual o Media Carrossel. Só que dentro do slide, eu não consigo colocar nada. Eu vou jogar aqui diretamente em cada box desse aqui. Perceba que cada box, no final das contas, ele é um container. Então, cada box desse daqui é um container, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó, só pra gente terminar de ver essa parte aqui, ó. Então, aqui, ó, slides on display. Então, eu quero que apareça 3 do jeito que já tá aqui. E eu quero que ele vai scrollando de 1 em 1. Aqui, ó, tem uma chavinha aqui, ó. Ele tá falando assim, ó, você quer que a altura de cada slide fica igual ou que fique diferente? Eu quero que fique igual. E eu vou tirar apenas esses dots aqui, porque eu não gosto deles, tá? Aqui em Sets a gente tem aquelas mesmas configurações, autoplay, a velocidade do scroll, se na hora que eu passar o mouse over, se ele vai pausar, se ele vai pausar na hora da interação, né? E aí por aí vai. E a direção do scroll. Então aqui em navegação vou deixar as setas, né? E na paginação eu vou tirar os dots, tá? Aqui em estilo, a gente consegue colocar um fundo. Então, eu posso colocar aqui, ó, o fundo, perceba que é o fundo em cada slide, tá? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei o vermelho, eu posso colocar um fundo em cada slide, ou eu posso deixar sem nada. O que ele ainda não tem é eu conseguir colocar, por exemplo, o que eu senti falta é da gente conseguir colocar, por exemplo, aqui um box shadow. A gente não consegue colocar um shadow aqui em cada um desses slides. Porque se eu forçar aqui dentro, porque eu poderia, por exemplo, selecionar aqui, ó, se eu selecionar o container e vir aqui dentro do container, eu consigo também, nesse container específico, olha só que legal. Então, vamos supor, um dos containers eu quero deixar ele com fundo diferente. Legal, então eu consigo fazer isso. Eu não preciso colocar num fundo, por exemplo, eu coloco papagaiar o negócio aqui e colocar cada um com fundo diferente. Ou eu posso deixar uma coisa mesclada, então eu vou deixar ali um cinza, um branco, um cinza e um branco, tá? Então deixa eu só pegar aqui a cor do meu cinza, ó. Aqui, ó, eu posso, por exemplo, colocar um cinza, um branco, um cinza, tá? E um branco. E por aí vai, ó. Esse aqui vai ser cinza. Esse também vai ser cinza. Então, percebe que eu consigo colocar cada um diferente. Agora, esse aqui, por exemplo, aí você pode falar assim, não, mas você pode colocar, então, a sombra no container. Eu poderia colocar a sombra no container, mas só que ele fica, ele fica estranho, tá vendo? Ó, ele não aparece, porque é como se ele não extrapola o container. É como se ele ficasse dentro do container. É uma parada meio assim. Então, eu vou colocar aqui, ó, só 30 para você ver. Olha a sombra onde é que ela tá. Só para você entender. A sombra está do limite aqui da minha borda até o limite do container. Tá vendo? Então, ele não fica para fora do container, o que seria mais interessante. Então, fica meio feio, tá? Então, por isso, eu vou tirar aqui, ó. Voltar aqui.
E vou tirar esse daqui, tá? Então, beleza. Eu consigo, então, 2 pontos. Eu consigo tanto selecionar aqui, colocar todos de um mesmo jeito, com a mesma borda raios, né? Então, todos estão com 20 pixels de raio, com o padding do mesmo jeito. A navegação, eu posso colocar ele numa cor específica, então eu vou colocar, sei lá, um azulzinho assim. Posso colocar ele para dentro ou para fora. Olha só, eu posso colocar ele outside, então ele achata, tá? Então posso fazer isso. Ok, beleza. Tá. Aí aqui, então, olha que bacana isso daqui. Eu posso agora começar a criar o meu container. Primeiro, o que eu vou fazer, ó? Eu poderia voltar lá e criar um pad de 20, ó. Percebeu que ele criou o pad de 20 nesse daqui. Ou eu posso vir aqui no container e criar o pad de 20 aqui dentro do container. Tanto faz, tá? Agora, a questão é o seguinte. Eu vou, então, configurar e colocar os widgets que eu quiser aqui dentro. Então, eu coloquei um título. Daí, eu vou colocar uma imagem. Nesse daqui, eu vou colocar um texto. Olha que legal. Vou colocar um texto e vou colocar um vídeo. Nesse daqui, nesse outro aqui, ó, eu vou colocar, deixa eu ver, vou colocar um formulário. Sei lá, tô inventando aqui, ó. Eu vou colocar um formulário. Tá, eu quero ir pra frente. Aqui eu acho que eu só tenho que voltar. Nesse aqui eu vou colocar então esse animated heading. Vou colocar um botão. Olha só que doideira, tá? Então percebe que cada slide desse daqui eu posso colocar os widgets que eu quiser. E quantos widgets você quiser. Se eu quiser colocar um mídia carrossel aqui dentro, eu consigo. Então, olha só, eu vou colocar um carrossel dentro de um carrossel. Olha que loucura. Vou colocar aqui e vou deixar ele scrollando aqui. Ó. Olha que viagem. Então, nesse aqui, eu vou colocar um countdown. Tô inventando, tá? Nesse daqui eu vou colocar, deixa eu ver aqui, o que eu vou colocar aqui dentro, uma lista de ícones. E vou colocar um botão também nesse aqui. Então percebe que em cada um desses aqui eu posso colocar, é claro que isso aqui não tá fazendo sentido, tá? Mas eu posso colocar o que eu quiser em cada um desses containers, tá? Então ficou muito mais fácil de fazer um carrossel, porque eu posso criar o carrossel que eu quiser. Aí, se eu quiser, por exemplo, agora eu vou voltar aqui, ó, no carrossel e vou tirar esse equal height, tá? E vou tirar ele, vou desativar. Então, percebe que cada uma aqui agora, aqui é porque tá branco, tá? Mas percebe, ó, ele ficou com tamanhos diferentes, ó. Cada um tá com tamanho diferente. Vou deixar tudo igual porque acho que fica melhor, fica mais bonitinho. Aqui nesse container externo, posso colocar ele largura total. E aí ele vai ficar com largura total. Vou tirar os paddings. E aí ele vai ficar. Ainda a gente não consegue fazer aquele efeito lá do Netflix, por exemplo, tá? Que é... Cadê ele? Agora deu pau aqui, ó. Não tá... Ele não tá scrollando, mas aqui agora eu continuei, consegui scrollar ele. Eu não consigo ainda deixar ele da forma como a gente vê lá no Netflix, que é mostrando um pedaço, né? Mas com CSS eu conseguiria, tá? Com CSS eu conseguiria. Eu vou deixar esse Navigate aqui inside para deixar ele por dentro, ó. Ele não tá funcionando por algum motivo, tá dando algum problema aqui nele, mas ó, tá bonitinho. Então, a gente consegue fazer da forma como a gente quiser esse carrossel aqui. Então, cara, isso abre um leque de possibilidades
muito grande aqui dentro do Elementor, porque antes, inclusive, para a gente fazer qualquer coisa que fosse diferente, primeiro a gente só conseguia fazer realmente usar o carrossel de imagens. E agora a gente consegue criar 1001 possibilidades com o carrossel. Agora, esse carrossel que vamos dizer aí é um carrossel geral, um carrossel que a gente consegue fazer da forma como a gente bem entender. Ainda tem muita coisa que pode dar uma melhorada, como eu falei da questão do Box Shadow, ainda dá pra gente depois, acredito que isso com o futuro vai evoluir para que a gente consiga realmente fazer um carrossel estilo Netflix aqui dentro do Elementor. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.